Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos aqui na nossa 33ª aula da Escola Dominical, estamos estudando a história da igreja. Sim, chegamos até aqui, vamos lá, tem mais 2 aulas até o fim dessa jornada da história da igreja. Tudo que a gente estudou tem sido muito legal, espero que vocês estejam aproveitando bastante. Para mim, particularmente, tem sido bem legal tudo isso que a gente tem visto aqui e que todos possamos ser edificados com todas essas aulas. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por tudo, por esse momento que a gente pode ter de estudar mais a Tua palavra, também da história da igreja, de como tudo se desenvolveu, Pai. Que a gente possa estar sendo lembrado sempre de voltarmos sempre às origens, sempre à Tua mensagem original que o Senhor sempre quis falar para nós, e que possamos firmemente permanecer na Tua palavra, também estar crescendo cada vez mais em nossas vidas, nossas mentes, nossos corações. É o que a gente pede e ora em nome de Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Chegamos, né, na verdade, na nona e última parte do livro, que se chama A Trama Geral se Divide. Os liberais e os conservadores respondem positivamente à modernidade, né? Então, dá para se dividir a história da teologia protestante pós-reforma em 2 grandes linhas, né? A primeira delas é entre o monergismo e o sinergismo, e muitos confundem essa divisão com a divisão supostamente entre calvinismo e arminianismo, né? Mas não é bem assim, né? O monergismo e sinergismo é bem mais abrangente do que calvinismo e arminianismo, embora esse último esteja bastante relacionado com o primeiro. E a segunda linha, a segunda linha divisória é a teologia modernista, né, ou a teologia protestante liberal, que punha em xeque o tão firmemente sustentado princípio da sola scriptura, né, na Reforma Protestante. Então, assim, houve uma nova divisória continental na teologia protestante, separando os que acreditavam que a reconstrução da doutrina à luz da modernidade não era somente inevitável, mas também necessária, dos que, por outro lado, defendiam os sistemas doutrinários tradicionais contra essa reconstrução, como se fosse um caso de vida e morte para o cristianismo, né? Então, essa é a segunda linha divisória que dá para se passar, né, na história protestante pós-reforma. Então, a teologia liberal, a gente estudou na aula passada, né? A gente viu que ela foi um tipo totalmente moderno de reflexão cristã, né? Protestante, e teve sua ascensão no século XIX. A teologia liberal protestante tinha 2 dogmas básicos, né? O primeiro deles era a necessidade de reconstruir o pensamento tradicional cristão, à luz da cultura, filosofia e ciência modernas. E o segundo dogma básico da teologia liberal era a necessidade de descobrir, né, a verdadeira essência do cristianismo, destituída dos dogmas tradicionais que não eram mais relevantes para eles, né? Então, a teologia liberal parecia ser a tendência inevitável do futuro, né? E eles queriam eles achavam, né, que seria bom deixar para trás, no esquecimento, dezenas de séculos de ortodoxia seca e empoeirada, né?
e de também, como eles chamavam, de tradicionalismo autoritário, né? Bem como constrangimentos das, entre aspas, contínuas derrotas, eles consideravam que a teologia sofreu contínuas derrotas frente aos conflitos e avanços e revelações da ciência moderna. E assim, eles demonstrariam que o cristianismo autêntico para eles, né, e a verdadeira teologia válida, não são contra o novo e moderno espírito dessa era, mas sim o cristianismo verdadeiro, segundo os liberais, trabalharia a favor desse espírito moderno, né, visando a um mundo melhor para toda a humanidade. Isso que a gente viu na aula passada. E tal visão triunfalista, no entanto, foi prematura, né? Eles não ficaram sem contestação, obviamente, e graças a Deus, e criou-se, então, uma batalha teológica contra o que chamavam de modernismo na teologia. Entre eles estavam os fundamentalistas, que a gente vai ver na aula de hoje, que teve como expoente o Machen, J. Machen. E também outros contestadores da teologia liberal foram os neo-ortodoxistas, que a gente vai ver na aula que vem, cujo expoente teológico foi Karl Barth, que a gente vai ver na aula que vem, como eu já falei. Então, além disso, nesse panorama do século XX, ao longo dele, testemunhou-se o processo repentino e surpreendente de pluralização na teologia cristã, né? Então, surgiram muitas formas muitas teologias novas de interesse especial, né? E elas brotaram. E quais eram elas? Por exemplo, a teologia evangélica, uma delas, uma nova teologia católica romana surgiu também, a teologia do processo, a teologia da libertação. No Brasil foi bastante disseminado, né? E a teologia escatológica também, por exemplo, e entre outras, né? Surgiram várias. Para algumas pessoas, essa situação é profundamente perturbadora, toda essa diversidade, mas enquanto que para outras, né, em especial as que pertencem a essa diversidade, essa situação é emocionante e libertadora, né? Então, esse basicamente é um panorama, um contexto, um panorama do século XX. A gente vai entrar agora na aula de hoje, propriamente dita, que é a aula 33. A teologia conservadora consolida as categorias tradicionais. E a gente, como eu já falei, a gente vai ver sobre o fundamentalismo. Então, para falar disso, vamos antes definir um pouco, colocar as fronteiras, o que é o fundamentalismo. Então, depois do grande impacto da teologia protestante liberal, houve uma forte reação dos teólogos comprometidos com todas as formas de ortodoxia protestante, porque eles pensavam que o liberalismo ameaçava destruir o próprio cristianismo, né, o cristianismo autêntico, que eles consideravam, e até mesmo a herança cristã de 2000 anos, né, quase, um pouquinho menos. Então, assim, surgiu uma teologia em reação à teologia liberal e ao pensamento moderno em geral, chamado fundamentalismo, que acabou desenvolvendo uma nova forma de teologia protestante racionalista, separatista e absolutista, né? E que devem ser aceitos na íntegra, sem questionamentos, ou totalmente rejeitados. E quem não aceita esse sistema de pensar, essa forma de pensar, esse sistema de proposições doutrinárias, era considerado acusado de heresia e até considerado apóstata, né? Eles eram bem radicais
de modo geral, falando assim, preliminarmente. É claro que nem todos eram radicais, a gente vai ver ao longo da aula que existiu essa distinção entre fundamentalistas moderados e fundamentalistas extremados, radicais. E também é válido, né, fazer uma distinção entre fundamentalismo e fundamentalista, né? Enquanto o primeiro, o fundamentalismo, é um movimento teológico que defendia a ortodoxia protestante da acidez da modernidade, né, e da dissolução pela teologia liberal. Os fundamentalistas nada mais são do que uma forma fanática e militante de religião, né? As palavras se parecem um pouco, mas não devem ser confundidas. E assim, portanto, o fundamentalismo genuíno é uma forma distinta de protestantismo ortodoxo do século XX, dá para se definir assim. E ela é definida em grande parte pela reação às teologias liberal e modernista, devendo o termo ser usado no sentido histórico-teológico, né? Então, o âmago da postura e abordagem é o que se chama de conservadorismo máximo, né, dos fundamentalistas. Então, eles queriam defender com força, né, a inspiração verbal e a infabilidade ou a inerrância absoluta da Bíblia, né? Eles iam até as últimas consequências dessas afirmações, né? Bem, também como eles queriam defender todas as outras doutrinas tradicionais da teologia ortodoxa protestante, né? Que estava sob os ataques da teologia liberal. Então, ao longo do tempo, o empreendimento fundamentalista, porém, foi se tornando cada vez mais intenso e separatista, quando diversos líderes fundamentalistas discordaram a respeito dos fundamentos da fé. Por exemplo, o pré-milenarismo ou o criacionismo da Terra Jovem, né? Então, não havia uma concordância unificada, né? E na realidade, histórica e teologicamente, né, sem a teologia liberal, a ortodoxia protestante existiria, mas o fundamentalismo não. Então, dá para se dizer que o fundamentalismo ele só existe por causa da existência da teologia liberal, né? Então, os fundamentalistas são cristãos que defendem todo um elaborado sistema de doutrinas bastante conservador dos ataques e das influências consideradas modernistas e liberais, e que, em geral, exigem, e que os fundamentalistas, em geral, também exigem e praticam a exclusão de cristãos que sejam culpados de participar ou permitir o modernismo teológico, né? Então, essa é mais a atitude dos fundamentalistas extremados, né? Muito bem, então, estabelecido as fronteiras para a gente criar uma definição do fundamentalismo, vamos ver agora os antecedentes históricos e os precursores do fundamentalismo, né? Pode-se dizer que ele foi um resgate do método escolástico e uma renovação e uma ênfase mais forte às escrituras, né? Então, eles basicamente são esses dois antecedentes históricos, né? O método escolástico e a forte ênfase às escrituras. Então, o primeiro precursor do fundamentalismo, dá para se dizer que foi esse Francis Turretin, né? Quem nasceu em 1623, na Suíça, e morreu em 1687. Sua ortodoxia protestante escolástica firmou os alicerces
do estudo teológico e do preparo ministerial no influente Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos, né? Então, com isso, uma dinastia de erudição teológica, conhecida como Escola Teológica de Teologia de Princeton, né, cresceu a partir de seus ensinos, né, de Reed. E sim, ele foi extremamente importante nisso e, portanto, foi um precursor do fundamentalismo. O segundo personagem, que foi o maior precursor do fundamentalismo, foi Charles Hodge, quem nasceu em 1797, nos Estados Unidos, e morreu em 1878. Ele estudou no ministério, para o Ministério Presbiteriano, no Seminário de Princeton, né? E depois de se formar, ele se aprofundou em seus estudos em várias universidades da Europa, tendo contato com a teologia liberal de Schleiermacher, como a gente viu na aula passada, né? E disso ele foi convencido da fraqueza da, entre aspas, nova abordagem liberal da teologia protestante, e também foi convencido da força de sua própria herança na ortodoxia protestante, a qual ele aprendeu lá na escola teológica de Princeton, né, no seminário de Princeton, né. Então, ele foi convencido, né, da força de sua própria herança ortodoxa, né. Assim, para fundamentar a sua filosofia, né, na busca de seu fundamento filosófico apropriado à sua teologia, Hodge descobriu o realismo escocês do bom senso de Thomas Reid, né? E Reid sustentava, né, esse realismo dele, sustentava que todos os seres humanos normais são dotados por Deus de várias faculdades. Essas faculdades proporcionaram observações e ideias a respeito do mundo nas quais os seres humanos podem confiar. As pessoas precisavam apenas reunir e classificar as evidências e generalizar cuidadosamente esses fatos, né? E Hodge aceitou, portanto, esse realismo escocês do bom senso, né? Tornando-se filosofia ortodoxa de sua teologia. Então, basicamente, com essa apropriação do realismo de Reid, né, Hodge queria revivificar a tradição da teologia como ciência racional, né, coisa do escolasticismo, como a gente já estudou antes, né. Eles entendiam a teologia como a rainha das ciências, né? Então, Hodge trouxe isso de volta à memória. Com isso, então, Hodge apresentou um sistema rigorosamente coerente de teologia reformada conservadora, né? Baseada em uma Bíblia infalível e verdadeiramente inspirada, né? E é claro que eles afirmavam a orientação e a iluminação pelo Espírito Santo nisso tudo. Mas eles afirmavam essa infalibilidade, essa questão escrita, né? A letra, ele afirmava mais isso do que a inspiração pelo Espírito, né? Então, afirmava tudo isso. Por quê? Porque ele ia contra o que ele considerava uma restrição dessa autoridade das escrituras pela teologia protestante liberal, né? Que preferia a experiência e a razão. Então, Hodge elevou a doutrina das escrituras a uma posição destacada sem paralelos até então. E logo acusou a teologia liberal, né, de Schleiermacher, de ser tão subjetiva que privava o cristianismo de seu conteúdo doutrinário e o reduzia a uma instituição mística, né? E o verdadeiro sistema doutrinário de Hodge, portanto, é uma expressão da ortodoxia protestante clássica, né? Por exemplo, em sua doutrina de Deus, ele enfatizava a majestade transcendente de Deus e sua soberania, né? No tocante à eleição, Hodge era calvinista,
tendendo para o infralapsarismo do que o supralapsarismo. Então, de modo geral, o sistema doutrinário de Rod é uma expressão da ortodoxia protestante clássica. E, portanto, os conceitos de Rod sobre a teologia e a doutrina das Escrituras o tornam um precursor do fundamentalismo do século XX. E, por fim, a terceira personagem que foi fundamental para o fundamentalismo foi o Warfield, né? Ele nasceu em 1851 nos Estados Unidos e morreu em 1921. Foi o sucessor de Rod no seminário de Princeton e altamente influenciado por Rod, né? E o Warfield, ele enfrentou uma longa controvérsia a respeito da natureza das escrituras e dos métodos mais novos de erudição bíblica, né? Conhecidos como a alta crítica. A alta crítica tentava investigar as escrituras empregando métodos literários e históricos objetivos e, em geral, levava a conclusões que questionavam os conceitos tradicionais de autoria, data e composição dos livros bíblicos, né? E o Warfield, obviamente, era decididamente contra a alta crítica, argumentando que a falta de fé total na inerrância completa dos autógrafos originais da Bíblia, né? Que eram os manuscritos originais inexistentes, e somente existiam cópias e não exatamente como os manuscritos originais, que eram inexistentes. Então, Warfield afirmava que a falta de fé na completa inerrância deles resultaria no desvio da teologia para o liberalismo e o puro relativismo, né? E é interessante também que, quanto à teoria evolucionista de Darwin, Warfield não a considerou tão ameaçadora, nem o Rod também considerou. Ele opunha-se, sim, à evolução naturalista e considerava a evolução, na verdade, caso fosse verdade, um recurso que Deus usou na criação. Então, em resumo, as principais maneiras pelas quais esses antecedentes históricos e precursores prepararam o terreno para o fundamentalismo foram, primeiro, a identificação do cristianismo com a doutrina correta. Segundo, a forte ênfase na revelação como verdade objetiva, proposicional, transmitida pela inspiração sobrenatural em uma Bíblia inerrante. E terceiro, as respostas polêmicas à teologia protestante liberal e aos métodos de alta crítica aplicados à erudição bíblica. Beleza, entendido os antecedentes históricos e os precursores do fundamentalismo, vamos agora ver o movimento fundamentalista e o seu paradeiro. Então, pode-se dizer que o fundamentalismo começou por volta de 1910, com a publicação de Os Fundamentos, né? E foi também motivado pelos grandes reavivamentos do evangelista D.L. Moody e pela crescente influência da teologia liberal, né? Então, impulsionados pela ortodoxia protestante, eles propuseram defesas sobre as doutrinas ortodoxas tradicionais, como o nascimento virginal de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, além do combate à alta crítica da Bíblia. Os Fundamentos, né, o livro não, né, é uma publicação, né? Os Fundamentos exploraram uma fonte de apreensão protestante conservadora e ajudaram, assim, a galvanizar a resposta conservadora à teologia liberal e ao evangelho social, formulando, assim, listas de fundamentos da fé, que eles consideravam doutrinas ameaçadas pelo liberalismo, né?
E é um fato interessante também que em algumas dessas listas incluía-se crenças nunca antes consideradas fundamentais para a fé cristã, né? Como, por exemplo, o pré-milenarismo, aqueles 1000 anos que a gente vê no final de Apocalipse, né? O pré-milenarismo foi acrescentado à lista de doutrinas fundamentais, como a inerrância da Bíblia, a Trindade, o nascimento virginal de Cristo, a queda da humanidade no pecado, a expiação vicária de Cristo, a ressurreição e a ascensão de Cristo, né? Isso são as doutrinas tradicionais. Então, eles adicionaram coisas novas, né? Nunca antes vistas nem pensadas. E então, em 1920 e 1930, nesses anos, né? No entanto, os fundamentalistas moderados e os radicais aproximaram-se frente ao fortalecimento da teologia liberal. E dá-se dizer que o apogeu do fundamentalismo primitivo se deu com seu principal teólogo erudito, que foi como a gente já falou, já mencionou atrás, John Gresham Machen. O Machen nasceu em 1881 nos Estados Unidos e morreu em 1937. Ele foi aluno de Warfield, estudou no seminário de Princeton e foi um legítimo erudito. Travou também batalhas teológicas e eclesiásticas contra o que considerava a nova onda de teologia liberal, de modo que seus oponentes teológicos liberais não conseguiam encontrar nenhuma falha em sua erudição, né? Desse modo, o Machen foi considerado o verdadeiro herói dos fundamentalistas, né? Embora ele não se encaixasse totalmente nos moldes dos fundamentalistas. Por quê? Ele não simpatizava com as ideias pré-milenaristas, por exemplo, e também o ativismo anti-evolucionismo cada vez mais radical dos fundamentalistas, né, na década de 1920. E esse ativismo anti-evolucionismo foi um fator tão importante que é considerado um momento crucial do movimento fundamentalismo. Tá? Isso aconteceu em 1925, no caso Scopes do julgamento dos macacos. Né? Como assim? O que aconteceu nesse julgamento? Foi provocada a prisão de um professor de biologia do ensino do segundo grau, chamado John Scopes, né? Sob a alegação de ensinar o evolucionismo. E no estado em que o Scopes vivia, que era Tennessee, isso era proibido, né, segundo as leis, né? E aconteceu que esse processo se tornou em um circo na mídia, né? E o resultado final foi o julgamento e a condenação dos Scopes, mas também a humilhação do fundamentalismo. Então, depois disso, depois de 1925, que é um marco na história do movimento fundamentalista, o fundamentalismo passou a ser rotulado como os fundamentalistas passaram a ser rotulados como todos obscurantistas, determinados a atrasar o relógio cultural aos tempos pré-modernos e pré-científicos, né? Então, após o julgamento, também as leis anti-revolucionárias de Tennessee foram revogadas por tribunais superiores, né? Ou seja, muitos estudiosos, no entanto, acreditam que, ao adotar o anti-evolucionismo como bandeira e ao incluir opiniões relativamente secundárias à sua agenda política, né, como o pré-milenarismo, a gente já falou, e pelo fato também de eles insistirem na inerrância absoluta, aliada a uma hermenêutica extremamente literalista, por tudo isso, o fundamentalismo condenou-se à obscuridade teológica, né? Entrando assim em um longo período de retraimento. E ainda, né, para piorar, alguns insistiam na prática da separação bíblica, né? Como assim? Eles
recusavam a convivência ou a cooperação com outros cristãos e até os conservadores que convivessem ou cooperassem com cristãos não fundamentalistas, né? É aquela questão, ou você concorda com a gente, ou você discorda totalmente com a gente. Não tem um meio termo. Eles eram, depois de 1925, o movimento tornou-se bastante radical, né? E isso a gente vai ver agora, que as características comuns na teologia. Então, dá para se definir, dá para se separar em duas fases, antes e depois de 1925. E antes eram os moderados e depois eram os extremados, né? Então, antes de 1925, o fundamentalismo era quase sinônimo de reafirmação e defesa da ortodoxia protestante. Teve como seu expoente o Máquina, como a gente já viu, e eles criam, né, na inspiração verbal sobrenatural da Bíblia e em sua inerrância, né? Diziam que os males da teologia moderna provêm da falta de fé na inspiração verbal e na inerrância da Bíblia. E o outro fato interessante é que, convenientemente ignorado, foi o fato de que muitos reformadores protestantes primitivos não ensinavam a inspiração verbal da Bíblia, nem sua inerrância meticulosa, né? Então, foi a ascensão da teologia liberal que deixou clara a necessidade da ênfase dessas doutrinas, segundo esses fundamentalistas, segundo os fundamentalistas, né? Então, eles também, antes de 1925, a teologia deles é marcada pela oposição à teologia liberal e modernista, em todas as suas formas, né? E também com a identificação do cristianismo autêntico com o sistema coerente de proposições doutrinárias, chamado ortodoxia protestante, né? E é claro, eles não negavam que é importante a experiência pessoal do arrependimento e da conversão, mas sim, eles enfatizavam a necessidade de aceitar proposições doutrinárias irretocáveis como âmago essencial e perpétuo do cristianismo para eles, né, para os fundamentalistas. E, por fim, eles afirmavam como doutrinas fundamentais tradicionais o nascimento virginal, a expiação vicária e a segunda vinda de Cristo, né? Então, eles afirmavam como doutrinas fundamentais as tradicionais. Eles não adicionavam coisas novas. O que aconteceu com os fundamentalistas pós-1925, como a gente vai ver agora. Então, o movimento pós-25, o movimento não teve nenhum teólogo de destaque e passou a focalizar cada vez mais as questões secundárias, né, da ortodoxia protestante. Então, eles faziam campanhas contra o evolucionismo, contra o ecumenismo e campanhas a favor do dispensacionalismo, que é uma forma de leitura da Bíblia em que se fatia a Bíblia em diversas fases, dispensações, né, períodos, e que não faz sentido algum, né? Ele fatia Deus, por exemplo, também. Eles afirmavam o dispensacionalismo e também eram a favor da separação bíblica, né? E acrescentaram também, como doutrinas fundamentais, o pré-milenarismo, a crença na Semana da Criação, e inclusive outros itens totalmente estranhos à ortodoxia protestante clássica, né? As doutrinas consideradas tradicionais. E, por fim, só para enfatizar, era marcada por uma reafirmação mais rigorosa ainda da inerrância bíblica e também do ativismo antiliberal, na afirmação enérgica e uma afirmação enérgica da ortodoxia protestante, né? E, basicamente, era isso, né? As características comuns da teologia fundamentalista. Então, como já foi observado, né? Eles
o fundamentalismo caiu em uma obscuridade teológica e entrou em um longo período de retraimento. Muito bem. Concluindo, esse é o fundamentalismo, né? E, na verdade, o fundamentalismo foi e continua sendo um grupo poderoso do cristianismo, né? Porque se a gente caracterizar o fundamentalismo como um movimento que abrange todos os cristãos protestantes que procuram defender as doutrinas e opiniões tradicionais do protestantismo ortodoxo contra o modernismo, e se a gente entender o fundamentalismo como sustentar que o cristianismo bíblico autêntico inclui a crença na inspiração verbal e na inerrância sobrenatural das escrituras e na hermenêutica literalista, entendam-me bem, todos somos, de alguma forma, fundamentalistas, em diferentes níveis, sentidos, intensidades e aspectos, né? Todos voltamos aos fundamentos da fé. Quando se trata de defender a fé cristã, todos nós nos voltamos aos fundamentos da fé. E a gente vai ver na aula que vem como foi feito isso de uma maneira bem equilibrada e correta com Karl Barth, né, como eu já falei. Então, a próxima aula, a neo-ortodoxia transcende a divisão. Espero que vocês tenha sido bastante proveitoso, que a gente tenha aprendido bastante, que a gente sempre possa voltar aos fundamentos da fé e nele permanecer. Amém? Obrigado.